Olá! Vim apresentar para vocês um clássico do gênero de terror dos anos 80. O filme de hoje é Um Lobisomem Americano em Londres. Dois jovens americanos chamados David Kessler e Jack Goodman têm uma viagem de 3 meses por toda a Europa, e os planos são de visitar várias cidades importantes, como a tão famosa Paris, a Roma e Berlim. Atualmente, os dois estão pegando carona em um caminhão de ovelhas no norte da Inglaterra, indo rumo à Itália. À medida que o cair da noite se aproxima, o motorista para e deixa os jovens em uma estrada desolada, explicando que está indo numa direção diferente. No entanto, antes de partir, ele avisa a dupla para ficarem longe dos pântanos e seguir somente pela estrada. Depois disso, os jovens continuam sua jornada a pé e logo chegam em frente a um clube chamado The Slaughtered Lamb, que significa o Cordeiro Abatido. Eles então notam a placa do clube, que retrata uma cabeça de lobo decapitada e ensanguentada com a língua para fora. Quando entram no clube, os locais interrompem abruptamente o que estavam fazendo e os encaram em silêncio. No entanto, quando os dois pedem, os locais surpreendentemente voltam ao que estavam fazendo antes. Momentos depois, Jack nota um pentagrama que está pintado entre duas velas na parede. Ele conta isso a David, e ambos ficam curiosos sobre seu significado. Jack então pergunta aos locais o que o símbolo significa e por que está pintado ali. Surpreendentemente, o bar inteiro cai em silêncio novamente e os encara com fúria. Eles parecem estar furiosos por alguma razão, então eles escorraçam os jovens para fora do clube. Enquanto a dupla se preparava para sair, a garçonete demonstra preocupação e diz não poder deixá-los ir, pois já era noite. No entanto, os frequentadores do clube apenas avisam os jovens para ficarem na estrada, evitarem os pântanos e estarem cientes da lua cheia. Ouvindo essas palavras, a dupla sai do clube, ainda chocada com o que acabou de acontecer. Então, eles continuam caminhando, com o objetivo de encontrar uma vila onde possam descansar e passar a noite. No entanto, logo começa uma chuva forte, e a neblina ao redor deles se torna ainda mais densa. Isso faz com que os jovens se desviem da estrada principal e, eventualmente, se percam. Momentos depois, eles ouvem uivos ensurdecedores à distância e ficam apavorados. Eles decidem voltar para o clube, mas percebem que estão no meio de um pântano e não conseguem distinguir a direção correta para sair daquele lugar. O som de rosnados se torna cada vez mais alto, e os jovens percebem que uma criatura desconhecida está se aproximando. Eles começam a correr na direção oposta, mas logo um lobisomem emerge da neblina e começa a atacar Jack. David corre para ajudar, mas a essa altura, Jack já foi brutalmente despedaçado e está quase partindo dessa para pior. Depois disso, o lobisomem volta sua atenção para David e o ataca. Mas antes que a criatura possa causar danos irreparáveis ao jovem, os habitantes locais chegam e o finalizam com uma salva de tiros. Quando ele fica inconsciente, David nota que o lobisomem morto volta a uma forma humana de um homem nu e ensanguentado. A cena então corta para 3 semanas depois, quando David acorda em um hospital em Londres. Quando ele acorda, ele é recebido por um médico chamado Rush, um homem da embaixada americana. David então pergunta sobre seu amigo, e o médico revela que Jack foi assassinado. De acordo com os relatos oficiais, eles foram atacados por um louco insano que escapou. David está tão devastado pela morte do amigo que começa a agir de forma histérica. Então uma enfermeira chamada Alex se vê obrigada a colocá-lo para dormir. Mas antes que David possa perder a consciência, ele esclarece que não foi um lunático que os atacou, mas sim um grande lobo selvagem. Quando ele acorda mais tarde, é visitado por dois detetives que desejam tomar seu depoimento. David conta a mesma história sobre como foram atacados por um grande lobo. No entanto, os detetives não acreditam, pois duas testemunhas dizem terem visto um lunático atacando os jovens. Eles revelam que o corpo do lunático fugitivo foi descoberto e um laudo de autópsia confirmou que ele foi o agressor. Os detetives agora suspeitam que as memórias de David estão distorcidas devido ao grave trauma psicológico sofrido aquela noite. Na cena seguinte, David começa a ter pesadelos nos quais se vê nu correndo pela floresta e despedaçando um cervo com os dentes. Quando ele enfim acorda, Alex o encoraja a comer algo antes de tomar o seu remédio. David pede que ela deixe o comprimido e promete tomá-lo mais tarde. No entanto, ela se recusa e começa a alimentá-lo como uma criança. David se sente acolhido por esse gesto e começa a sentir uma certa atração por Alex. Mais tarde, quando ele adormece novamente, tem outro sonho estranho em que corre pela floresta. Momentos depois, ele se vê em uma cama de hospital com um rosto monstruoso e cheio de dentes. Quando David acorda, ele conta freneticamente a Hershey sobre seus sonhos vívidos, mas o médico presume que é o resultado de seu trauma psicológico e o assegura que está tudo bem. Mas David diz que não quer ficar sozinho, pois está muito assustado. Então o médico, tentando acalmá-lo, promete enviar alguém para lhe fazer companhia. À noite, vemos David acompanhado por Alex, que está sentada lendo um livro ao seu lado.
Ele aproveita o momento para lhe fazer elogios, dizendo que ela é muito bonita. O comentário a deixa envergonhada e ela fica com o rosto corado. Logo depois ele adormece e tem outro pesadelo, agora com um grupo de homens lobos vestidos com uniformes nazistas. Esses homens massacram sua família e incendiam sua casa diante de seus olhos, antes de lhe cortar a garganta. Nesse momento, David acorda e informa a Alex que acabou de ter um pesadelo. Pensando que ele está se sentindo inquieto, ela vai abrir as cortinas, mas é repentinamente esfaqueada por um dos demônios nazistas. David entra em pânico ao presenciar a cena, mas logo desperta e percebe que era apenas mais um pesadelo dentro de outro. Na manhã seguinte, enquanto toma café da manhã, David é visitado pelo fantasma de Jack. Seu rosto foi completamente desfigurado, e David acredita que é apenas mais um pesadelo. No entanto, Jack insiste que está realmente ali. Ele pede desculpas por incomodá-lo com sua presença, mas explica que foi forçado a vir para avisá-lo que foram atacados por um lobisomem conhecido como Licântropo. E como David foi mordido, ele se tornará um lobisomem durante a próxima lua cheia. Quanto a Jack, ele está amaldiçoado a vagar pela terra em limbo, nem morto nem vivo, até que a linhagem do lobo seja cortada. Ele diz que David seria o último lobisomem, pois herdou a maldição de quem o atacou. Jack agora quer que seu amigo ponha fim à própria vida, dizendo que é a única forma de acabar com a maldição do lobisomem e impedir que mais pessoas se tornem novas vítimas. No entanto, David acha que está apenas alucinando e se recusa a acreditar no que Jack disse. Ele começa a chamar por Alex e quando ela chega, Jack desaparece. David então beija Alex e lhe conta como Jack acabara de visitá-lo dizendo todas aquelas coisas, mas ela o tranquiliza, afirmando que ele provavelmente estava apenas sonhando novamente. No dia seguinte, David é liberado do hospital e Alex o leva para seu apartamento. Quando chegam lá, ela esclarece que não costuma trazer homens para casa assim, mas admite que se sente atraída por ele. Em seguida, vemos os dois tomando banho juntos, e logo depois eles tiram a tarde inteira para momentos de intimidade. Mais tarde naquela noite, quando David se levanta para usar o banheiro, ele se assusta com o fantasma de Jack no espelho. O cara parece estar ainda mais deformado do que ontem. Eles então vão para a sala para conversar, mas David ainda acredita que Jack não é real. No entanto, seu amigo lembra que amanhã é lua cheia e o incita a tirar a sua vida enquanto ainda consegue. Momentos depois, Alex entra na sala, e isso faz com que Jack desapareça outra vez. No dia seguinte, o Dr. Hirsch vai até o The Slaughtered Lamb para verificar se David está realmente dizendo a verdade. Ao entrar no clube, os locais ficam em silêncio novamente e o encaram. Hirsch tenta envolvê-los em uma conversa, questionando sobre incidentes envolvendo os dois jovens americanos. No entanto, os frequentadores do clube negam saber de qualquer coisa e afirmam que nunca viram os jovens. Isso decepciona o médico, que então decide sair do local, mas um rapaz acaba se aproximando dele na saída. Ele revela que os jovens foram brutalmente atacados por lobos e diz que as pessoas ao redor de David estão correndo um sério perigo. Ele tenta revelar algo mais, no entanto, um morador idoso aparece e o repreende, fazendo com que ele fuja. À noite, David está sozinho no apartamento enquanto o Alex está no trabalho. Ele tenta passar o tempo assistindo TV, mas seu corpo começa a queimar, fazendo com que ele grite de dor. Momentos depois, pelos grossos crescem por todo o seu corpo, garras afiadas emergem de suas mãos e presas enormes se projetam em sua boca. David eventualmente se transforma em um lobisomem sob a luz da lua cheia. Após isso, ele vagabundeia pelas ruas de Londres em busca de vítimas. Ele logo encontra um casal que está a caminho da casa de um amigo que afetivamente os convidou para um jantar. Eles planejam entrar pela porta dos fundos para surpreender os amigos, mas, para a infelicidade do casal, o lobisomem que os surpreende, atacando e deixando o pobre casal em pedaços. Mais tarde, David chega a um ferro velho onde três homens sem teto e um cachorro estão reunidos ao redor de uma fogueira feita com lixo. O cachorro de repente começa a latir agressivamente e sai correndo. Pouco depois, os homens ouvem algo rugindo à distância e perguntam se alguém está ali. Mas antes que possam descobrir o que é, o lobisomem salta sobre eles e os finaliza brutalmente. Após isso, ele vai a uma estação de metrô e persegue um homem pelas escadas rolantes, antes de finalizá-lo também. A cena então corta para a manhã seguinte. David acorda no zoológico, preso em uma jaula com lobos. Ele fica surpreso com a situação, pois não tem memórias nenhuma do que aconteceu na noite anterior. Ele então escala a cerca e escapa do lugar. Para se cobrir, ele pega um monte de balões de uma criança e depois rouba o casaco de uma mulher. Enquanto isso, o Dr. Hirsch lê um artigo de jornal sobre as mortes brutais de 6 pessoas na noite anterior.
Pouco depois, David retorna ao apartamento de Alex e lhe conta como acordou misteriosamente em um zoológico naquela manhã. Mas Alex não acha isso importante, presumindo que ele está apenas tendo pesadelos vívidos novamente. Enquanto eles conversavam, ela recebe uma ligação do médico, que demonstra preocupação com a condição de David e quer saber como ele está. Então ele pede para que ela leve David de volta para o hospital, e Alex concorda. Mais tarde, enquanto estão no táxi, David se sente incomumente energizado e diz a Alex que não se sentia tão bem há anos. A conversa deles é interrompida pelo taxista, que menciona as notícias sobre as 6 pessoas mortas na noite anterior. Ao ouvir isso, o humor de David muda repentinamente e ele percebe que seu amigo estava certo. Ele assume que é responsável pelas mortes e imediatamente sai do táxi. David então se aproxima de um policial que estava por perto, confessa ter matado 6 pessoas e afirma que deseja ser preso. No entanto, o policial não acredita nele e se recusa a prendê-lo sem motivo. E aqui acontece um dos maiores absurdos do filme, pois aquele policial teve a oportunidade de fazer justiça pelos que já se foram e evitar mortes futuras relacionadas ao caso, já que David praticamente se intitulou réu confesso, assumindo a autoria daqueles crimes. Mas o policial acaba não fazendo nada, e isso decepciona David, que então se aproxima de Alex e a beija. Ele diz que a ama muito, mas que de agora em diante deve ficar longe dela para sua própria segurança. Alex está confusa sobre o que isso significa, mas David não se importa em explicar e simplesmente foge. Em seguida, David tenta cortar os pulsos com um canivete, mas se sente assustado e não consegue se convencer a fazer isso. Ele então nota Jack à distância, que agora parece mais quase um esqueleto. David segue seu amigo até um cinema, onde encontra os fantasmas das 6 vítimas que foram mortas na noite anterior. Todos tentam convencê-lo a se matar usando métodos rápidos e indolores, como dar um tiro na boca ou se jogar na frente de um trem em movimento. No entanto, David não faz ideia de como ter coragem para realizar uma tarefa tão assustadora. Momentos depois, a lua cheia reaparece, e David, que ainda não possui coragem para terminar com sua vida, se transforma em um lobisomem, mais uma vez. Os fantasmas de suas vítimas desaparecem, e David começa a massacrar as pessoas dentro do cinema. Logo depois, vários oficiais chegam à cena, mas para a infelicidade de todos, o lobisomem já havia escapado. Ele então começa a aterrorizar as ruas de Londres, atacando pessoas e causando acidentes violentos. Quando um policial tenta contê-lo, o lobisomem simplesmente arranca sua cabeça com uma única mordida. Isso faz com que a cidade mergulhe em um caos aterrorizante, e as pessoas começam a entrar em pânico tentando fugir para salvar suas preciosas vidas. Enquanto isso, Alex está dormindo quando é acordada pelo Dr. Hershey, que lhe conta sobre a confusão. Ambos assumem que David deve ser o responsável por esse caos e decidem ir juntos para o local. Quando chegam lá, descobrem que David de alguma forma ficou preso em um beco sem saída. Vários carros de polícia bloquearam a área e os oficiais estão trabalhando para manter os curiosos a uma distância segura. Na cena final, Alex se empurra entre os oficiais para alcançar o beco onde se encontra o lobisomem. Ela, em lágrimas, diz a David que os policiais vão matá-lo e implora para que ele pare sua fúria. Ela também confessa que o ama, e por um momento, o lobisomem parece entender esse sentimento. Ele olha para ela com carinho, mas rapidamente sucumbe a seus instintos animalescos selvagens e rosna para ela. Ao ver isso, os policiais não perdem tempo e disparam nele até sua morte. À medida que o filme termina, David volta à sua forma humana e morre na frente de Alex, mas sua expressão é serena, pois agora ele finalmente está livre da maldição.